nós vamos aqui só, nessa noite, falar algumas coisinhas só relacionadas à doutrina espírita. E, como sempre, a gente deixa à vontade, aqueles que quiserem perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, fiquem tranquilos, pode fazer a pergunta em qualquer momento e a gente, se souber, a gente responde. Tá bom? Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho o que o Espiritismo ensina, né? O que a doutrina espírita traz. Na verdade, a doutrina espírita, ela não traz nada de novo que não existisse antes na humanidade. Kardec simplesmente perguntou para os espíritos algumas coisas que a gente não sabia que existiam ou que eram dessa maneira. Mas essas coisas sempre existiram neste planeta e em outros planetas do universo. Porque a criação é uma só. As leis de Deus são as mesmas para todo o universo. Então, a doutrina espírita procura trazer as informações destas leis. É simples assim. Certo? Então vamos lá. Nesse livro aqui, o que é o Espiritismo, que é o primeiro livro que Kardec orienta para que a gente faça a leitura, diz o seguinte lá no seu preâmbulo: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Bom, o que a gente tem que entender primeiro, quando ele fala o destino, a origem dos espíritos, os espíritos somos nós. Nós somos os seres que Deus criou, os seres inteligentes criados por Deus. Todos nós somos espíritos. Ora, nós estamos no mundo que a gente chama, o Espiritismo, Kardec fala que é a erraticidade, que a gente chama de mundo espiritual, e ora nós estamos encarnados. Tudo certo até aí? Para que a gente faz isso? Para a gente evoluir. Então, Deus, quando criou a todos nós, ninguém foi criado mais bonito, mais feio que o outro. Deus criou todos exatamente iguais. Todos fomos criados simples e sem conhecimento. Ninguém de nós, como espírito, quando foi criado, sabia absolutamente nada. E as encarnações, ao longo deste tempo, nós vamos adquirindo conhecimento. E esses somos nós. A gente não pode esquecer, porque às vezes a gente fala dos espíritos, a gente acha que é alguém. A gente fala do encarnado, é sempre alguém. Esse alguém somos nós também. Então, o objetivo nosso principal é de evoluir através do aprendizado. Nós vamos crescer em conhecimento, mas para isso a gente precisa se esforçar. Então, por exemplo, a doutrina espírita, ela nos diz isso, que nós somos espíritos e temos que aprender. E para isso, nós vamos ver ali adiante que existem algumas leis prioritárias que a gente tem que seguir para atingir esse crescimento. Então, porque às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas se eu não me esforçar para fazer as coisas que a doutrina espírita orienta, não vai acontecer nada. Eu vou no centro espírita, escuto lá e não faço nada, não vai adiantar nada. Porque a gente precisa aprender através do nosso esforço. Não existe mágica, não existe milagre. Espírito nenhum vai fazer um milagre na nossa vida. O milagre quem faz somos nós mesmos, mudando a nossa forma de ser e agir. Certo? Alguma dúvida até aí? Então, o que é uma ciência? Que fala lá que o Espiritismo é a ciência, né?
Ciência é uma palavra que deriva do termo latino scientia, cujo significado era conhecimento ou saber. Atualmente se designa por ciência todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em certos princípios. Então, as ciências, do modo geral, isso aí eu peguei no Google, é uma definição que está lá, para a ciência. Então, o Espiritismo tem as suas bases de ciência, mas o Espiritismo é uma ciência que tem os seus próprios métodos, uma vez que seu objetivo não é a matéria, e sim o espírito. Por que é diferente? As ciências, do modo geral, que a gente conhece, elas estudam sempre a matéria. Né? Então, você tem a física, a química, a medicina, estuda sempre matéria. O único que estuda o espírito, que é o ser inteligente do universo, é o espiritismo. E qual é a diferença? Quando a gente faz uma experiência científica, por exemplo, para testar a ação da gravidade. Eu sei que se eu soltar essa canetinha aqui, pela ação da gravidade ela vai cair. Toda vez ela vai cair, não vai? Voando é que ela não vai sair. Então toda vez a ação da gravidade vai exercer uma força sobre ela, ela vai cair. E ela vai bater no chão, dependendo do peso. Ela pode quebrar o piso, ou dependendo da dureza do piso, ela pode quebrar a caneta. Certo? Com os espíritos é diferente. Cada um de nós é um espírito. Então, se eu for perguntar para cada um aqui qual é o melhor time do Brasil, cada um vai responder uma coisa. E o fato, muitas vezes, de alguns responderem a mesma coisa, não significa que seja, porque a gente torce. Então, para a gente obter informação dos espíritos, é uma coisa complicada, porque os espíritos, na maioria das vezes, eles falam o que eles acham. O que eles acham e a verdade, às vezes, tem uma distância muito grande. E é o que a gente mais vê por aí, E outra coisa, existe... Nós aqui, quando a gente fala de espiritismo, não existe dois espiritismos. O espiritismo é só aquele criado por Kardec, aquela codificação trazida por Kardec. As outras doutrinas não são melhores nem piores, são espiritualistas. Então existe essa confusão. Então, por exemplo, na Umbanda também tem mediunidade. Só que a mediunidade na Umbanda é diferente da mediunidade do Espiritismo. Não é a mesma coisa. Funciona de forma diferente. Mas também é mediunidade. Então, não se trata de ser melhor ou pior. O Espiritismo tem as suas próprias regras que as casas espíritas têm que seguir. É assim que funciona. Porque se eu vou na igreja católica, eu não posso pedir para eles fazerem, faz uma desobsessão aí. Lá, se tiver outro nome, exorcismo, qualquer coisa, mas não é desobsessão. Na casa espírita se faz desobsessão. Então, cada lugar, a gente tem que usar os termos adequados, senão a gente faz uma salada, mistura tudo e tem muita gente que acha que tudo é a mesma coisa. E não é. Então, isso aqui está escrito lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Tá? Então, quando a gente fala de espiritismo, de ciência espírita, a gente não pode esquecer que nós tratamos com os espíritos. E os espíritos, mais uma vez eu vou lembrar, somos nós. O vizinho também é, mas nós somos também espírito. Aqui é uma outra parte do Livro dos Espíritos, é uma sequência, eu vou ler rapidamente, para a gente entender o que é realmente, como é que surgiu a doutrina espírita. Então está lá, os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para a manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens
abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Isso é uma coisa que a informação que os Espíritos trazem. Então, este livro, que é o livro dos Espíritos, né, do que a gente está falando, é um compêndio, que é como se fosse um resumo dos seus ensinamentos, dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ao ditado dos Espíritos superiores. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Isso aí está lá no livro dos Espíritos, quando eu disse, no início, chama Prolegômenos. Então é assim, nós somos espíritos ainda numa condição evolutiva ainda baixa. Os espíritos superiores, digamos assim, seriam espíritos que têm um conhecimento próximo do conhecimento de Jesus. E lembrando aqui, pelo amor de Deus, Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Não vamos fazer a confusão, nós somos espíritas. Então, os espíritos superiores são espíritos que têm um conhecimento muito maior do que o nosso. Eles conhecem certas coisas que a gente não faz nem ideia ainda. E foram esses espíritos que se incumbiram de trazer as informações da doutrina espírita, os conhecimentos que a doutrina traz. Então, quando a gente fala, né, das leis naturais, foram esses espíritos que ensinaram essas leis. Só que elas sempre existiram. Eles só falaram, ó, tem essa lei, tem essa lei, tem essa lei, tem essa lei. Essas leis já existiam. Sempre existiram. Tem lá também no Livro dos Espíritos, na pergunta 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino do que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então vocês veem o tipo de pergunta que Kardec fez para os Espíritos para colher as informações desses Espíritos que têm mais conhecimento que nós. A preocupação dele em saber. Jesus trouxe os ensinamentos, né, que a gente já deveria ter resolvido nossos problemas. Mas ele mesmo disse, olha, eu vou lhe mandar o Consolador prometido, lembra disso? Esse tal do Consolador prometido é o Espiritismo. E os Espíritos responderam para Kardec. Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares, com a época dele lá, né? Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Então a gente vê que ao longo, depois de Jesus, né, nesses 2000 e poucos anos aí que se passaram, quantas guerras e lutas aí que nós tivemos ao longo do tempo em nome de Deus. Mas é isso que Jesus ensinava? Para brigar? Eu sou melhor, sou mais bonito, sou mais forte? Ou eu falava para a gente ter amor? E a gente, em nome de Jesus, matava os outros. Não é assim que acontecia? Ao longo desses anos, e até hoje, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, o nego se mata ainda, não é? E que o Espiritismo vem trazer informações por conta desses espíritos serem superiores e de mais conhecimentos, que vão que as leis sejam explicadas e desenvolvidas, e tão poucos são o que as compreendem, ainda menos os que a praticam, para que a gente passe a compreender essas leis melhor e, sobretudo, praticá-las. Então, aí a gente ainda vê, e cada um segue o que quer, não é problema nosso, não estamos aqui para criticar ninguém, mas existem algumas doutrinas ainda hoje que têm os iniciados. Vocês já não ouviram falar isso? Olha, o cara é iniciado,
tem os conhecimentos ocultos. Os espíritos superiores, através da doutrina espírita, trouxeram todas as informações que a gente precisa saber. Mas é preciso que a gente estude e busque se aprimorar cada vez mais. E a gente lê 2, 3 romances aí e acha que sabe tudo, que conhece a doutrina espírita. Então é importante que a gente comece a entender, as informações a doutrina espírita traz. Os espíritos somos nós. A gente precisa melhorar. O nosso objetivo é ser melhor. Eu estou parado fazendo o quê? Eu sempre brinco aqui. É mais ou menos assim. Às vezes a gente recebe solicitação aqui, às vezes por e-mail, os médiuns respondem e tal. Olha, meu filho quer passar no vestibular. Vocês podiam fazer umas preces por ele? Aí você pergunta, ele estudou? Não. Então, na verdade, você quer uma mágica, né? Porque não estudou, quer passar no vestibular só se for mágica. Ou então, numa dessas faculdades hoje que a gente tem aí, que pagando, entra. Mas se for numa faculdade boa, né, aquelas que não precisa pagar sobre tudo, que é o que as pessoas buscam, se não estudar, não entra. É ou não é? As meninas aí? É, né? Precisa estudar. E a doutrina espírita é a mesma coisa. A gente precisa aprender, estudar e entender. Não é porque eu quero que alguém seja espírita, porque a gente entendendo isso, a gente vai entender o que a gente está fazendo aqui, o que a gente tem que fazer para melhorar, para chegar no nosso objetivo final, que é ser um espírito superior que nem esses aqui, que estavam falando. É simples assim. Todo mundo está olhando. Alguma dúvida? Parece aquela história da coruja, né? Todo mundo com o olho arregalado, mas ninguém fala nada. Tudo bem, gente? E segue lá. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Até hoje a gente vem um monte de nego por aí afora, que uma das leis que a gente vai falar aí, depois a gente vai entender o pensamento, não precisa a gente se preocupar. Mas importante que a hora que a gente entende as leis divinas, a gente entende a finalidade, o que acontece com essas pessoas que se utilizam disso para benefícios próprios. E a gente não precisa se preocupar com isso, porque é uma coisa natural. O resultado é aquela coisa assim, chama lei de causa e efeito. É batata, todo mundo vai colher o que planta, não adianta. Principalmente se plantar batata é batata, né? Se plantar mandioca é mandioca. Mas isso acontece com todos nós, a vida inteira. A gente acha que não, a gente acha, ninguém está vendo. Pode apostar que os espíritos estão vendo. Pode apostar. Não quero pôr medo em ninguém, não, mas ninguém vigia. Sabe qual é o problema? O problema é quando a gente retorna para a pátria espiritual, que é o estado de erraticidade, digamos assim, a gente cai na real. Agora, para entender essa coisa do cair na real, imagina assim, a gente sabe que fez uma coisa, a gente faz uma coisa e sabe que foi errada. Sabe aquele sentimento que a gente fica de repente, por uma coisa errada, a gente ter prejudicado alguém? Todos nós já sentimos isso, não devia ter feito isso, fica aquela sensação, é o que a gente sente quando a gente retorna para o mundo espiritual. Os sofrimentos que as pessoas falam, porque o sofrimento, sofreu, é a nossa consciência que nos faz sofrer. Não é nada, não é ninguém que vai ficar apontando o dedo para a gente. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos.
é uma outra coisa que é importante a gente ficar atento. A doutrina espírita, nos seus livros fundamentais, que são os 5 de Kardec, ela traz uma série de ensinamentos. E esses ensinamentos são claros e sem equívocos. Não existe erro ali. Kardec falou, se tiver erro, vai ser provado cientificamente. É a única maneira. E ao que me consta, nada ainda cientificamente foi provado contra a doutrina espírita. Existe muita especulação. Só que nada disso é verdade. O problema é que as pessoas não estudam e não entendem a doutrina e querem falar de alguma coisa. Por vezes recebem a influência de outros espíritos que a gente chama de obsessores e querem fazer com que as pessoas achem que aquela informação que esse espírito trouxe é verdade. E a gente se perde no meio do caminho aí. Então, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Essas coisas, os espíritos falam isso com frequência. A gente pega essas informações e tem que pensar sobre elas. Não é assim, é porque eu acho, porque fulano falou, porque o cara falou é bonito. A gente pensa se aquilo que a pessoa está falando é possível. Não é porque alguém falou que é verdade. Os espíritos, às vezes, que trazem essas informações, são espíritos como nós, porque nós vamos retornar para o mundo espiritual e nós somos espíritos. E, às vezes, somos espíritos um pouquinho orgulhosos e queremos que o nosso pensamento prevaleça. E aí a gente intui um médium, e o médium psicografa o livro, vende, e as pessoas acham que aquela informação é verdadeira. A gente nem sabe quem é o espírito. Quem era esse cara? Temos que pensar, gente. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus que Jesus anunciou. Vamos continuar lá. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar as leis de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então a gente sabe que as leis de Deus são boas. E a gente vê ao longo do tempo aí uma série de informações por, às vezes, um pouquinho de orgulho de pessoas e espíritos, vem falsear as leis ensinadas pelos espíritos superiores. Mas como é que eu vou saber isso? Tem que estudar a doutrina espírita. Tem que ler. Você vai vir aqui, vocês vão escutar eu falar. Quem disse que o que eu estou falando é verdade? Quem disse que o que eu estou falando está realmente alinhado com os ensinamentos da doutrina espírita? Tem que ler. E se eu estou enganando vocês? Posso, não posso? Se o que eu estou falando é verdade, tem um monte de coisa que vocês devem ter ouvido falar por aí já que é mentira. Ou se aquilo era verdade, o que eu estou falando é mentira. Vocês querem ser enganados? Nem eu. Para isso, eu preciso buscar informação. Porque não adianta, sabe, eu vir
na casa espírita para tomar um passe, o passe vai me ajudar? Claro que ajuda, mas não é só isso. Se eu mudar a minha forma de agir e de ser, isso vai me ajudar muito mais na minha vida. E eu vou entender o que eu posso fazer para ser melhor o mais rápido possível. Não que a gente queira, não é que eu, vou ser perfeito, não é isso, mas esse é o objetivo, a gente passo a passo tem que melhorar na caminhada. E olha, eu não vou fazer nenhum de vocês mudar. O máximo que eu posso fazer é falar algumas coisas aqui. Vocês mudarem, como eu mudar, depende só de mim. Por mais que eu queira que todo mundo seja perfeito, meu filho melhore, se ele não fizer esforço, não vai acontecer nada. Essa é a questão. Então vamos lá, rapidamente, falar um pouquinho das leis naturais ou leis divinas. E vou falar aqui das prioritárias, que são as coisas importantes, né, para a gente como espírito pensar, para a gente buscar essa mudança que a gente precisa fazer. Então vamos lá, a primeira delas é a imortalidade. Como eu disse no início, nós somos criados simples e ignorantes por Deus. E vamos trabalhar para chegar à perfeição. E aí nós vamos, através de encarnações sucessivas, vir aqui para a matéria, fazer algumas experiências e retornar para o estado de erraticidade, que, como eu disse, é a pátria, que a gente chama vulgarmente de pátria espiritual. Só que nós não vamos morrer nunca. Nós somos espíritos, como espíritos nós somos imortais. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Evolução, que é o que a gente tem que fazer. Nosso objetivo é ganhar a cada nova encarnação ou cada novo espaço de tempo conhecimentos, ampliar nossos conhecimentos. Por vezes a gente melhora cientificamente, outras vezes a gente melhora moralmente. Então isso de encarnação para encarnação. Se a gente for pegar, por exemplo, nos últimos 2000 anos, do tempo de Jesus para cá, a evolução científica foi significativa, não foi? Tem um monte de coisa aí que jamais se imaginaria. Hoje mesmo, passa 10 anos, surge um negócio que a gente jamais ia imaginar, né? Mas nesses 2000 anos, a evolução nossa na área científica foi significativa. E moral? Teve alguma? É claro que a cada encarnação a gente sempre melhora um pouquinho. Mas, não é por crítica, mas é só como referência. Como é que eram os políticos no tempo de Jesus? Eles mudaram muito? Pois é. E sabe quem são esses políticos? Por vezes nós já participamos disso. A gente não se dá conta, mas nós já podemos ter participado disso em algum momento. Hoje a gente mete o pau, né? Será que a gente já não participou disso lá atrás? Então, a gente tem que saber que, como espírito, nós precisamos trabalhar pela nossa evolução, ganhar conhecimentos científicos e se aprimorar moralmente, ser uma pessoa melhor, seguir, vamos dizer assim, os ensinamentos de Jesus. Certo? Reencarnação. É o que a gente falou há pouco da necessidade da evolução. A reencarnação faz parte disso. Então a gente vai reencarnar. Quantas vezes?
Varia de espírito para espírito, mas posso garantir para vocês que é muita. Se alguém vier e disser qualquer número para vocês aqui, é mentira. Porque varia de espírito para espírito. Um espírito, digamos assim, imagine que tem um espírito que num certo momento foi criado, e era aquele espírito que a gente chama de CDF. Fez tudo certinho em todas as encarnações. Ele vai chegar lá no ponto final, que é espírito perfeito, mais rápido, não vai? Do que aquele que deixou para amanhã. Então, ninguém pode precisar, vai ser 5, 200, 1 milhão de encarnações. Se alguém falar isso para vocês, é mentira. Seja quantas forem, porque não vai ser igual para cada um de nós. Livre-arbítrio, essa é uma outra questão com a qual a gente lida aí quase que diariamente e a gente não se dá muito conta. E essa, digamos assim, e a próxima são aquelas que a gente, vamos dizer, convive, né? O livre-arbítrio são as nossas escolhas, né? Nós temos como espírito, posso escolher o caminho que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas também eu vou ser responsável pelo aquilo que eu escolher. Se eu escolher certo, perfeito, parabéns. Se eu escolher errado, vou ter que pagar o preço. Então, como a gente falou lá agora há pouco, da pessoa que quer entrar na faculdade. Se estudou bastante, vai entrar na faculdade. Se não estudar, vai entrar numa faculdade mais ou menos, não vai entrar na boa. Aí não adianta chorar. Não adianta chorar. E assim em tudo na nossa vida, nos relacionamentos, no trabalho. Então a gente, no trabalho, você se empenha realmente? Cada um responda para si mesmo. Está se empenhando mesmo? Porque depois tem um monte de gente que, eu fui mandado embora. Mas você trabalhava? Mais ou menos. Tem alguém que está olhando. Nós trabalhamos em empresas, né, com pessoas. Se eu não me empenhar, cedo ou tarde, ou eu fico marcando o passo e acho que alguém é sempre protegido na empresa, né, e não vou adiante, ou sou mandado embora. Mas tem também os funcionários públicos. Isso é outra história. E aí, a lei de causa e efeito. Conforme eu, com o meu livre-arbítrio, escolho algumas coisas, essas coisas naturalmente gerarão efeitos. Então, por exemplo, o que eu falei do trabalho. Eu não trabalho direito, fui mandado embora. Então eu recebi o efeito de não trabalhar direito, que era a causa. Então, quando acontece alguma coisa com a gente, Deus não quer castigar ninguém, sabe? Deus é bom. Nós todos temos espíritos de um grau maior que o nosso, de mais conhecimento que nós, tentando nos trazer boas intuições sempre. Só que a gente, como se diz, não faz a nossa parte. Eu tenho que, essas leis, mais uma vez, essas leis não foram criadas pelo Espiritismo. Como eu disse no início, essas leis são leis divinas. Elas servem para todo o universo, pela informação dos espíritos superiores. E todos nós sofremos a ação dessas leis.
Então Deus não castiga ninguém. Ah, mas o fulano está passando por um problema sério. Não foi Deus que castigou. Ele está passando pelo efeito de uma causa que ele gerou anteriormente. Ah, mas de repente a criança, vamos imaginar um absurdo, nasceu cega. Isso foi uma causa gerada, se não é dessa vida, é de uma vida anterior. Por vezes, ou na condição de evolução que nós estamos já, quando a gente está no estado de erraticidade, que eu falei no mundo espiritual, nós escolhemos a maioria das provas. Então, as situações que a gente enfrenta aqui foram por nós escolhidas. Então, se a gente for reclamar de alguma coisa, olha no espelho e reclama. Pode apontar o dedo, foi você. É assim que funciona. Essas são, lembra lá que os espiritismos vêm trazer as informações de forma inequívoca pelos espíritos superiores, e é isso que os espíritos superiores ensinam. Quem quiser conferir, é a partir essa coisa da escolha de provas, é a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Alguma dúvida? Nada? Que bom. Então, para a gente finalizar, o importante é a gente lembrar da necessidade de estudar as obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Então, se eu quero ter conhecimento, saber o que é a doutrina espírita, eu preciso buscar essa base. O livro, primeiro que ele fala lá, o que é o Espiritismo, é um livro bastante curtinho. Se alguém dos senhores não quiser, a gente tem aí para dar uma olhada, né? Uma primeira olhada. Mas é importante que leia, estude, para acreditar. Se eu quero ser espírita, ninguém é obrigado a ser espírita, a gente pode ser qualquer coisa. Mas se eu quero ser espírita, eu tenho que estudar essas obras. Senão eu vou ser qualquer coisa. Se eu não estudar, eu vou ser qualquer coisa menos espírita. E aí eu posso acreditar naquilo que eu quiser. Certo, senhores? Sem dúvidas? Uma boa noite a todos.